Síndrome do ovário policístico não começa no seu ovário, começa na sua rotina. Se você tem SOP, provavelmente já ouviu que é genético, que não tem cura e que o máximo que dá para fazer é tomar um medicamento para tentar controlar. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar com base científica que o seu estilo de vida é um dos principais moduladores da SOP. E por que o tratamento com medicamento exclusivamente raramente consegue resolver o problema? A SOP, síndrome do ovário policístico, não é só uma questão ginecológica. Ela também é uma condição metabólica, ou seja, desregula completamente o nosso eixo hormonal, produção dos nossos hormônios. Para vocês terem uma ideia, cerca de 60 a 80% das mulheres com SOP têm resistência insulínica, independente do peso corporal. A resistência insulínica é muito comum em pessoas que estão acima do peso, com obesidade mais grave, ou pessoas extremamente sedentárias. Mas no caso das pacientes com SOP, isso é muito comum, mesmo que elas estejam com uma quantidade de gordura menor. Isso acontece pela característica da doença. E como o nosso corpo é uma grande comunidade, quando existe a resistência à insulina, o pâncreas começa a produzir mais insulina. Só que o excesso de insulina no sangue vai fazer os nossos ovários produzirem mais hormônios andrógenos. E esse hormônio andrógeno atrapalha a ovulação, que é um dos sintomas mais característicos de quem tem a SOP. É a dificuldade de engravidar naturalmente por causa desse processo. E o excesso de hormônios andrógenos também prejudica a pele, porque a gente começa a ter muito mais acne, por exemplo, a pele fica mais oleosa, queda de cabelo. E, gente, quem tem sabe do que eu tô falando, é muita queda de cabelo mesmo. Dificuldade para perder peso, você começa a encontrar esse problema, mesmo fazendo dieta, às vezes fazendo atividade física, não funciona tão bem, você não consegue chegar nesse lugar. Facilidade para ganhar peso, em muitos casos. Ciclo menstrual totalmente irregular, né? Você começa a antecipar muita menstruação ou ter escapes no meio do ciclo. Então, todo o nosso sistema endócrino acaba sendo afetado por causa dessa condição. Existe, claro, a questão da predisposição genética, mas quando se fala de SOP, o que manda mesmo é a epigenética. A epigenética é o estudo que mostra como os fatores ambientais, como o estilo de vida, podem mudar os nossos genes e isso será transmitido para os nossos descendentes. Ou seja, o que você faz no seu estilo de vida hoje não está só prejudicando você. Você vai passar essa informação, porque ela já está gravada no seu gene, para os seus filhos. E os seus filhos vão passar para os seus netos. E isso explica muito do porquê algumas doenças acabam aparecendo na nossa vida sem a gente ter esse histórico familiar. Eu posso ter duas pacientes com SOP e elas terem evoluções completamente diferentes. Por exemplo, eu posso ter uma que vai ter todos os sintomas. Então, ela vai ter dificuldade para perder o peso ou facilidade para ganhar. Ela vai ter um monte de queda de cabelo. Ela vai ter irregularidade menstrual, dificuldade para engravidar, né? Então, ela vai ter todos os sintomas, inclusive a resistência insulínica. E a outra, que não vai ter praticamente nada. Ah, talvez a acne, né? Acontece. Mas é só. E como que pode ter uma diferença tão grande de uma para outra? Muitas vezes com o mesmo tratamento medicamentoso, inclusive. Ou seja, o mesmo medicamento aplicado para as duas e ainda assim os desfechos serem tão diferentes. Aí vai ter quem diga, é a genética. Não é não, é o estilo de vida. Existem hoje os tratamentos que são feitos com anticoncepcionais, né, que são hormônios sintéticos que imitam os nossos hormônios endógenos. Tem também o tratamento com a metformina, para quem apresenta, né, resistência à insulina. E também tem o tratamento, por exemplo, com a espironolactona, que é um diurético, mas que ele também tem uma ação antiandrógena. Então, ele antagoniza o hormônio andrógeno, diminuindo os quadros de acne, de queda de cabelo, né, dificuldade de ovulação e tudo mais. Mas veja, se você não ajuda, o medicamento isoladamente não consegue reduzir tanto assim os sintomas. E com o passar do tempo, eles começam a ficar ineficazes.
e aí você precisa trocar medicamento. Aposto que você já passou por isso, de voltar no ginecologista e ter que trocar. E aí troca de novo. Então melhora um tempo, porque é um medicamento novo, então o corpo reage imediatamente. Depois, você não mudou o estilo de vida? Piora, aí volta pro médico. Ou então nunca sana os sintomas como um todo, é sempre muito pontual. Então o medicamento é importante, mas ele precisa de ajuda, é da sua ajuda. Então a mudança do estilo de vida aqui é o divisor de águas para você praticamente zerar os sintomas da SOP. O exercício físico, por exemplo, ele já ajuda muito na sua ovulação, melhora a qualidade da ovulação, porque ele reduz muito os andrógenos, a secreção desses hormônios. Sem falar que ele melhora e muito a resistência à insulina. A alimentação rica em fibras reduz os marcadores inflamatórios, melhora a glicemia. Glicemia melhorada, menos insulina, menos produção de andrógenos. Então a gente tem um controle aqui natural. Lembrando que as fibras estão presentes nas verduras, nos legumes, nos vegetais em gerais, nas frutas, nas sementes, nas oleagináceas. Então tudo que vem da terra geralmente tem fibra. Algum alimento tem mais, outro tem menos, mas tudo que vem da terra tem algum tipo de fibra que pode te ajudar. Sono de qualidade, pelo menos 7 horas, sem ficar acordando um monte de vezes à noite, né? Com momentos do sono REM, momentos de sono profundo. Porque a falta de um sono de qualidade aumenta a resistência à insulina. Sem falar que aumenta muito a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é importante para fazer a gente acordar, enfim, para outras questões, mas ele em excesso é extremamente prejudicial. O manejo do estresse, né? Porque o estresse crônico, ele estimula demais a produção de determinados hormônios, isso atrapalha a cadeia como um todo, né? Desde lá da nosso hipotálamo, da hipófise, pituitária, e vem tireoide, todas as outras glândulas, elas funcionam em conjunto, né? Uma sinaliza para a outra para produzir o hormônio correto. Quando isso se desequilibra, a gente começa a produzir excesso de um hormônio e falta de outro. Isso prejudica o corpo como um todo. Então a gente vai sentir em outros lugares, não só mais ali no ovário, na menstruação irregular, a gente vai sentir outras questões, principalmente mudanças de humor, por exemplo. Então, cuidar do manejo do estresse, mudar o estilo de vida para que a gente tenha isso bem mais equilibrado e funcional dentro do nosso corpo. Se mudar o estilo de vida fosse tão simples, tão fácil, não tinha ninguém com sintomas graves de SOP, não é mesmo? Mudar exige estratégia. A mudança, ela vem de padrões mentais de comportamento. Então, não basta a força de vontade, a alegria de viver, eu vou aqui trocar todos os meus hábitos. Não vai mudar nada. Você muda por um tempo, mas isso não se sustenta. Mudança tem que ser feita no padrão mental. Você tem que aprender a mudar, criar habilidade, desenvolver essa habilidade. Uma vez que você desenvolve a habilidade da mudança, você consegue aplicá-la em todos os seus hábitos na vida. E é isso que eu faço com as minhas mentoradas. Então, eu ensino elas a habilidade de mudar. E elas vão aplicando isso na prática durante a mentoria. E eu vou acompanhando esses resultados, vou dando os caminhos, vou ensinando elas a se perceberem, a entenderem o processo. Porque o hábito ruim, ele já está enraizado no seu cérebro. Então, você achar que basta você querer decidir ali na hora que vai mudar isso, vai acontecer de forma permanente, não vai acontecer. Então é importante entender que o cérebro sempre busca aquilo que ele já conhece, o padrão que já está estabelecido. A gente precisa construir um caminho alternativo, um novo caminho. E é nesse novo caminho, com novas conexões neurais, que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro de mudar e atender novos padrões. Aprender, literalmente. E isso exige exercícios específicos, exige uma estratégia específica que tem que ser adaptada para a sua realidade, para poder funcionar. Porque o grande problema é você querer imitar o que o outro está fazendo, mas o outro não é você, o estilo de vida não é igual, os padrões não são iguais. Então tudo tem que ser feito personalizado para poder funcionar. E o resultado disso é uma qualidade de vida melhor, menos sintomas, uma independência
porque é um método feito para você ser independente, não ficar dependente nem de mim nem do método, e construir essa habilidade que vai te ajudar aí em todos os aspectos da sua vida. O SOP é uma condição, ele não precisa ser uma sentença, mas para isso você precisa mudar o seu estilo de vida, e aí o seu corpo começa a jogar a seu favor e não contra você. Se você quer mudar os hábitos de forma leve, sustentável e personalizada, lá no canal tem um link para você conhecer um pouquinho mais da mentoria Equilibre. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário se ficou com alguma dúvida e segue o canal. Aqui a gente sempre está falando sobre saúde e bem-estar. Tchau, tchau!